Aqui na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir. Nas redes sociais é bem fácil de achar. @GZH Digital. Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você. Alunos de 10 cidades gaúchas seguem sem frequentar as aulas por falta de transporte escolar 2 meses após início do ano letivo. A ANEEL nega a transferência a Grupo Espanhol de projeto bilionário de energia no estado. Mais de 228 mil eleitores ainda precisam regularizar o título eleitoral no Rio Grande do Sul. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Marcela Punk. Muito boa noite, 8 horas, tempo instável em Porto Alegre. Agora faz 23 graus na capital. 2 meses após o início do ano letivo, alunos da rede estadual seguem sem frequentar as aulas em ao menos 10 cidades gaúchas pela ausência de ônibus escolares. No início do mês, quando 17 municípios eram afetados, a Secretaria Estadual de Educação afirmou que a situação seria normalizada em 20 dias. No entanto, apenas 7 estão com a operação em dia. A falta de transporte escolar ocorre em municípios que optaram por não aderir ao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar, que permite que os municípios façam um convênio com o governo gaúcho, que repassa verbas às prefeituras. Com isso, a responsabilidade de contratar e operacionalizar os ônibus escolares passa a ser do município. Conforme a SEDUC, para 2022, houve um aumento de 30% no repasse às prefeituras. No entanto, 27 municípios decidiram não fazer parte do programa, alegando que o valor repassado não é o suficiente para arcar com as despesas do deslocamento. Dessa forma, o contrato é feito por licitação pelo próprio estado. Tempo. Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 22 em Caxias do Sul e em Santa Maria, 18 graus em Pelotas e 20 graus em Rio Grande. A previsão para terça-feira é de tempo instável com pancadas fortes de chuva no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o risco de temporais entre esta noite e amanhã de terça. A temperatura máxima no estado deve ser registrada em cidades do norte gaúcho de 33 graus. Na capital, os termômetros variam entre 20 e 26 graus. A Agência Nacional de Energia Elétrica negou a transferência a um grupo espanhol do projeto bilionário de energia que seria instalado no sul do estado. O relator do processo na agência reguladora, o diretor Sandoval Feitosa, não reconheceu o requerimento do Grupo Cobra para assumir o empreendimento que era da Bolognese. A justificativa é de que foi interposto após encerrada a esfera administrativa, ou seja, feito após a agência reguladora ter revogado a outorga para a usina termoelétrica, que compõe o complexo junto com um terminal de regaseificação e um pier. O motivo para a retirada da autorização foi o atraso na implementação da usina, descumprindo os prazos para o contrato de fornecimento de energia. O secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos, disse ainda tentar uma agenda com a ANEEL nesta semana para tratar sobre o assunto. O Ministério Público Federal em Brasília decidiu abrir um inquérito civil para apurar a decisão do Ministério da Justiça, que mudou a classificação etária do filme Como se tornar o pior aluno da escola. A pasta mudou de 14 para 18 anos a classificação etária do filme, que é de 2017, e censurou a exibição da peça nas plataformas de streaming. A Justiça Federal no Rio de Janeiro suspendeu a censura. Com a abertura do inquérito civil, os procuradores vão avaliar se houve irregularidade da modificação feita pelo Ministério e se, por exemplo, os trâmites internos da pasta para esse tipo de procedimento foram seguidos. Um eventual descumprimento pode levar a uma investigação das autoridades envolvidas por improbidade administrativa. Ainda nesta edição, Tribunal de Contas da União suspende compra de kits de robótica para escolas sem infraestrutura básica. Governo do Distrito Federal informa ao Supremo que tornozeleira eletrônica do deputado Daniel Silveira está sem bateria desde o dia 17. Fique atento. Mais de 228 mil eleitores que tiveram seu título cancelado por não comparecer à revisão eleitoral têm até o dia 4 de maio para procurar a Justiça Eleitoral. O total de eleitores nessa situação é de 248 mil, mas 20 mil deles têm uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral a favor, que prorrogou a resolução que suspende os
os cancelamentos de inscrições eleitorais. A coleta biométrica permanece suspensa como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Os demais são pessoas que não procuraram a Justiça Eleitoral para regularizar o título ainda antes das eleições de 2018. Com isso, o TRE acredita que esses eleitores dificilmente regularizem os seus títulos. O documento eleitoral regularizado evita impedimentos na obtenção do passaporte, carteira de identidade ou inscrição em concursos públicos, entre outros. Agora em Porto Alegre, tempo instável, temperatura de 23 graus, 8 horas 5 minutos e meio. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou hoje ao Supremo Tribunal Federal que a tornozeleira eletrônica instalada no deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, está descarregada desde o último dia 17. A pasta diz que foi orientada por um assessor de Silveira a buscar informações com o advogado, mas não teve retorno. Daniel Silveira recebeu a tornozeleira no dia 31 de março em Brasília, após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinar multa diária caso o deputado seguisse resistindo ao monitoramento. O parlamentar foi condenado na última quarta-feira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ataques antidemocráticos. Na quinta, o presidente Jair Bolsonaro concedeu graça ao parlamentar, o que vai impedir a execução da pena. Mas isso não invalida as decisões de Moraes de impor o monitoramento eletrônico. O ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, determinou ao governo federal que suspenda os contratos e os repasses de verba para a compra de kits de robótica para escolas de Alagoas. A decisão é cautelar e atendeu a pedido do senador Alessandro Vieira. O parlamentar pediu para o TCU investigar as compras após reportagem apontar indícios de irregularidades na destinação de 26 milhões de reais pelo Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para aquisição dos kits por municípios alagoanos. Os repasses foram feitos por meio das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. A reportagem apontou que as escolas beneficiadas não possuem infraestrutura básica e nem capacidade para administrar os kits e que o valor destinado a 7 municípios de Alagoas corresponde a 68% de todo o valor pago em 2022 para todo o país. A Confederação Brasileira de Futebol demitiu 9 pessoas da comissão de arbitragem, entre elas o responsável pelo árbitro de vídeo, Sérgio Correia. Ele já foi presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Também foram dispensados Manuel Serapião, responsável pela análise de arbitragem, Coronel Marinho, ouvidor e outros 6 nomes. As mudanças foram anunciadas ao grupo no meio da manhã, diretamente pelo recém-empossado presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme. Em instantes, polícia prende uma das donas de escola investigada por maus tratos e tortura em São Paulo. O Reino Unido enviará para a Ucrânia tanques lança-mísseis antiaéreos. O anúncio foi feito hoje pelo secretário de Defesa britânico, Ben Wallace. Em uma intervenção no parlamento, Wallace assegurou que os mísseis antiaéreos prometidos à Ucrânia foram enviados e utilizados há 3 semanas para se defender e defender o seu território. Wallace também disse que o Reino Unido estima em cerca de 15 mil os soldados russos que foram mortos durante a ofensiva na Ucrânia. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro recomendou à Secretaria Municipal de Saúde a suspensão da exigência do passaporte da vacina em toda a capital. O documento era exigido desde o dia 12 de novembro de 2021 em lugares de uso coletivo, como academias de ginástica, cinemas, teatros, estádios e locais de visitação turística. O decreto revogando a cobrança do passaporte deve ser publicado amanhã no Diário Oficial do município. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou a suspensão da medida. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje uma das donas da escola particular Colmeia Mágica, investigada por maus tratos e tortura contra crianças. Fernanda Carolina Rossi Serme, de 37 anos, que também é pedagoga na escola, foi presa em uma casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A Justiça concedeu um mandado de prisão preventiva solicitado pela polícia. Roberta Serme, irmã de Fernanda e diretora da escola, continua foragida. A Justiça decretou a prisão temporária de Roberta em 22 de março, a pedido da polícia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram alunos da creche amarrados com lençóis e chorando em banheiros.
Eles aparecem também com os braços imobilizados, enrolados com panos, como se usassem camisas de força. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga será amanhã, às 8 horas da manhã. Uma boa noite.